queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações. É uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez nesta casa. Tive a oportunidade de participar do meio espírita, né, na casa Cristo e Caridade. Gelk, né? No Gelk. Luz e Caridade. Luz e Caridade. E a característica principal que me chamou a atenção foi o acolhimento. O acolhimento numa casa espírita, ela é a base de tudo, né? E mais uma vez me senti bastante acolhido aqui, muito obrigado, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalho e repito, é uma alegria poder estar aqui esta noite e principalmente de poder compartilhar com vocês as nossas reflexões referentes ao Evangelho de Jesus. E o tema desta noite é um tema para lá de especial. Todos os temas do Evangelho são importantes, são especiais, mas este é um tema que eu considero de muito valor para a nossa caminhada evolutiva. Por que isso, né? O que te impede de mudar? Somos espíritas cristãos, né? Regidos por uma lei de progresso. Então, o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, traz para nós as leis morais, as leis divinas. E uma dessas leis, que é a oitava, ela fala da lei de progresso. Então nós estamos aqui para progredir. E com esse intuito de progredir, faz-se necessário que cada um de nós possa cumprir o nosso papel como filho de Deus, como criaturas criadas por um ser superior que nos criou por amor. Então, quando a gente fala em mudanças, elas têm que ser em nossas vidas algo natural, pois nós somos movidos por uma lei natural, né? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta o que se entende por lei natural, né? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e Deus a criou para que nós possamos então caminhar com segurança para o nosso destino. E todas as vezes que nós nos afastamos dessa lei, nós sofremos. Então, regidos pela lei de progresso, que é essa lei natural, essa lei divina, nós temos que avançar, não é? A gente se lembra dos bancos escolares de uma lei famosa de um químico, né, Lavoisier, quando ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tudo no universo está em transformação. E nós fazemos parte desse universo. E o que nós temos feito? O que nós temos colaborado com o Criador para essa transformação, para a melhoria do nosso planeta, para o nosso convívio social, seja em casa, que é a nossa primeira escola, não é? No qual nós convivemos com aquelas pessoas 24 horas, é a nossa primeira escola. Então a gente, a todo momento, sente necessidade de mudar alguma coisa em nossa vida, seja de natureza intelectual, seja de natureza financeira, seja da parte profissional, seja da parte moral, principalmente, a parte moral.
nós precisamos, a todo momento, estar fazendo uma autoanálise para verificar se nós não estamos necessitando mudar em algum campo, em alguma área de nossa vivência. E normalmente, culturalmente, a maioria de nós faz uma reflexão somente no dia 31 de dezembro de cada ano. É o dia em que nós paramos um pouco para fazer uma reflexão de como é que foi o ano, né, que se finda. E aí a gente para e começa a fazer uma reflexão do que deu certo, do que deu errado. Para que a gente faz isso? Porque a gente está, né, com o advento do ano novo, e aí a gente começa a fazer planos para o novo ano que se apresenta. Ora, e não fui bem, né, na parte profissional em 2024. Então, vou ter que dar mais atenção a essa área. Não fui bem no amor, não fui bem nas relações sociais. Então, nós começamos a colocar, então, fazer um planejamento do que nós faremos no ano que se inicia. E vejam a importância desse tema. Não por acaso, que a doutrina nos fala que nada acontece por acaso, nós estamos encerrando aqui, iniciando, né, o segundo semestre, estamos no mês de julho. 6 meses se passaram do novo ano. E o que nós fizemos do planejamento que lá no dia 31 de dezembro nós nos propomos a realizar em nossas vidas? Alguém consegue aí dimensionar? Se fez, muito bom. Mas se não fizemos, ainda dá tempo. Podemos começar hoje. E talvez estejamos começando hoje mesmo, porque não estamos aqui por acaso. Não é? Numa quinta-feira, 7h30 da noite, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas escolhemos estar aqui. Então esse tema, ele tem como objetivo chamar a cada um de nós a essa reflexão. Porque nós necessitamos de mudanças em nossas vidas. E essa mudança, ela só vai acontecer se a gente identificar que precisa mudar. Mas por que é tão difícil essa identificação? Eu achar que tenho que mudar. Aí vem o primeiro impedimento. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecendo, temos dificuldade de saber que precisamos mudar alguma coisa em nossas vidas. E aí eu abro aqui um parênteses e peço permissão a vocês para poder contar, né, falar de algo pessoal, para mostrar, para exemplificar que nós não nos conhecemos. Eu tive meu filho no ano de 2000, né, em Brasília, morava em Brasília. Minha esposa fez o pré-natal em Brasília, mas o parto, né, o médico só conseguiria fazer o parto em Lusiânia, uma cidade do Goiás, próximo de Brasília, mas era uma cidade do interior. E assim nós fomos, visto que o médico acompanhou todo o pré-natal, as mulheres e os homens também, né, que todos engravidam juntos, não é assim? A gente confia no médico que acompanhou. E assim fomos. Eu tinha na época um Fiat Uno vermelho. E aí fomos. Chegamos no hospital, é um hospital de uma cidade do interior. Não tem estacionamento privativo, não.
Não tinha estacionamento. Simplesmente você estacionava em frente do hospital, entrava no hospital, deserto, não era muito movimentado. A minha esposa internou, eu acompanhei, graças a Deus não desmaiei, né? Eu consegui ver, né, meu amor? Não desmaiei. Parece que os homens às vezes desmaiam, né? É. Fui forte, consegui. Eu consegui de longe, né? O médico falou, achou que eu não tinha condições de ver de perto. Ele me deixou pelo menos a uns 20 metros para observar, mas eu consegui. Meu filho nasceu, uma alegria enorme, 7 horas da noite, nasceu. E aí ficamos no hospital. Ela se recuperando, o neném já mamando. Quando, certa hora da madrugada, por volta de 3 horas da manhã, a água que ela tinha no quarto, né, que ela bebia, acabou. E ela me pediu, então, um copo de água. Eu fui buscar a água. E detalhe, nós estávamos no terceiro pavimento, terceiro andar. E o hospital tinha rampas, né, de acesso. Eu falei, vou dar uma olhadinha no carro. Quando eu observo pela janela, eu vejo que o meu carro está todo ligado, a luz toda acesa. E um indivíduo lá dentro. E aí, no instinto, tomado pelo instinto, né, eu apenas falei para ele, ô rapaz, esse carro é meu, rapaz, o que você está fazendo? Ele sai, tira a cabeça para fora, olha para mim e me xinga de tudo quanto é nome. Nesse momento, eu não vi mais nada. Eu desci as rampas correndo, desesperado. Né? Detalhe, meu carro estava no seguro, meu filho tinha nascido às 7 horas da manhã, da noite, 19 horas, né? A minha esposa estava se recuperando e eu desci desesperadamente a rampa, tentando evitar que levassem meu carro. O hospital tinha uma portinha e ali a porta estava fechada com uma corrente e um cadeado. E um senhorzinho sentado como vigia, né? Um senhor de idade. Eu saí correndo, desci a rampa, falei para ele, por favor, abre ali, estão levando o meu carro. E aí ele vem devagarinho, né? Tenta acertar a chave no cadeado. E nesse momento, eu vejo, porque era uma descida, né? Eu vejo o rapaz correndo com o meu carro todo ligado, passando na frente do hospital, descendo a rampa. Ele consegue abrir a porta e eu saio correndo, desesperadamente. Eu alcanço, sim, o carro. Quando eu chego na porta, ele se joga para o banco do carona e tira uma arma. Nesse momento, eu congelo. O carro desce, pega no tranco e ele vai embora com o carro. O que eu quero mostrar para vocês é que eu, por 28 anos da minha vida, fui militar. Tive um treinamento, né? Alguns treinamentos para me fazer, para poder prevalecer em certas situações de perigo. E simplesmente eu vi que eu não me conhecia. Precisava sair correndo atrás dele, sair desse jeito, que meu carro estava no seguro, a alegria, né, da minha vida, as alegrias da minha vida estavam no hospital, e eu saí desesperado. Gente, quando somos tomados por situações de estresse, de perigos, nós não nos conhecemos. Quando vemos, já estamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. Então, o que nos impede de realizar mudanças, de fazer diferente em nossas vidas, é o fato da gente não se conhecer. Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente vai identificando situações, comportamentos, pensamentos, atitudes que precisam ser mudadas.
O outro ponto de impedimento que nos faz permanecer na inércia, na estagnação na que vivemos, às vezes, é a acomodação e a zona de conforto. Eu sempre fui assim, tá bom assim, mudar para quê? Não é? E aí eu faço uma referência, a maioria de vocês devem conhecer, a novela Gabriela, conheceram? Então, conheceu? A Síndrome de Gabriela tinha uma modinha, tinha uma música, uma trilha sonora que chamava Modinha da Gabriela. Quem cantava era Gal Costa, acho. Não é? Isso. E uma das estrofes da música dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, sempre serei assim. Gabriela. Ou seja, quando nós somos submetidos a essa síndrome de Gabriela, nós nos acomodamos. Nós não temos nenhuma vontade de mudar a nossa maneira de agir, de pensar, de ser. Está tudo bom? Não, para quê? Está bom assim. Aceitamos tudo. O que nos falam, nós aceitamos. Quando chega um problema em nossas vidas, ao invés de a gente resolvê-lo imediatamente, nós vamos empurrando ele. Não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, e isso vai tomando uma proporção, vai crescendo de dimensão, quando nós vemos uma bola de neve, e nós não conseguimos resolver. Então, nós temos que evitar essa síndrome de Gabriela em nossas vidas. Não podemos nos tornar imutáveis. Sempre fui assim, e vou continuar assim. Eu conheci uma pessoa que ela, antes de casar, ela não cozinhava. Ela casou. E já faz mais de, acho que uns 10 a 15 anos que ela casou, e ela continua não cozinhando. E quando questionada por esse fato, né? Quando questionada, o marido tem que bancar as quentinhas. Quando questionada, ela diz assim: já me conheceu assim. Gente, a gente não pode permanecer na mesmice. Coisas que vão colaborar para o nosso crescimento pessoal, né? para o crescimento familiar, necessita ser alterada, mudada. Nós não podemos continuar falando: eu sempre fui assim. Todo mundo faz. Nós, espírita cristão, não. E por que nós não podemos fazer isso? Porque Emmanuel diz para nós que nós, espíritas cristãos, temos um patrimônio de conhecimento muito maior do que a maioria dos adeptos das outras doutrinas. Sim. Por quê? Porque sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui, sabemos qual é o nosso objetivo, o que temos que fazer para atingir esse objetivo, que estamos aqui encarnados, ora, com esta vestimenta, para podermos evoluir e alcançarmos o nosso destino, que é um dia chegarmos à perfeição relativa, a viver em mundo felizes. Então nós necessitamos fazer a nossa parte. E aí, a gente tem que lembrar dos princípios que regulam o Espiritismo. A existência de Deus, a comunicabilidade dos Espíritos,
a pluralidade das existências ou reencarnação, né? A comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. E ainda sabemos que somos regidos por uma lei de causa e efeito. O que nós plantamos, nós vamos colher. Não é isso? Então, a necessidade de mudança é eminente. E aí eu faço referência também a uma canção gospel de uma cantora chamada Shirley Carvalhais, aliás, desculpa, perdão, Shirley Carvalhais, que ela fala numa de suas canções que quando o coração bate no peito, eu sinto o desejo de mudar, mas quando passa a emoção, fica tudo no mesmo lugar. E assim somos nós. Quando estamos assistindo, né, uma palestra, quando ouvimos uma canção, né, bonita, que nos toca, ou lendo, fazendo uma leitura edificante, ou conversando com alguém, alguma coisa que nos chama a atenção e mexe conosco, quando fala que quando o coração bate no peito, isso quer dizer que acelera. Ele muda o compasso, porque nós nos emocionamos com aquela palavra, com aquela canção, com aquele ensinamento. E aí, nós falamos para nós mesmos, eu tenho que mudar. Nós nos emocionamos, às vezes chegamos a chorar. Mas, quando passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Nós permanecemos estagnados, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, porque nós não temos coragem de enfrentar. Então, o medo e a insegurança também são fatores que impedem que nós avancemos, porque nós estamos habituados com aquilo, então nós temos medo de mudar. Por exemplo, um emprego, a gente reclama do emprego, não gosta do patrão, não gosta do emprego, está necessitando do emprego, mas não faz nada para mudar. Por quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um curso, vai demandar trabalho, mas eu continuo clamando, porque reclamar é clamar duas vezes, né? Eu continuo reclamando do meu emprego, mas não faço nada para mudar. Nós precisamos ter coragem de mudar. Então, o medo e a insegurança fazem com que nós permaneçamos na mesmice. A influência espiritual nos atrapalha. Porque dependendo do que nós estamos pensando, da vibração que nós nos encontramos, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas que nós estamos atraindo para perto de nós? Porque elas vão ser vetores que vão nos influenciar para o bem ou para o mal. Porque muitos estão equivocados. Então nós temos também que vigiar os nossos pensamentos, ter disciplina, educar a nossa mente com pensamentos positivos. Aquela coisa que não vai dar certo, está tudo errado, está tudo ruim, nós somos capazes de mudar isso. Outro impedimento, o orgulho e o egoísmo. Kardec vai dizer que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Olha, sou melhor que ele. Eu me acho.
eu sou o máximo. O orgulho não nos impede de ver o outro, de dar atenção ao outro. E nós nos tornamos egoístas, não temos empatia, não olhamos para o outro, porque achamos que somente nós somos importantes. As nossas coisas são mais importantes que a do outro. E qual o meio da gente poder vencer isso? Ter coragem para vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos, para vencer o orgulho e o egoísmo, nós temos que praticar, nós temos que alcançar a virtude da humildade. A humildade. Sim. Somente assim nós poderemos nos colocar como irmãos. Olhar o outro como um irmão. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então vejam que esses impedimentos têm atrapalhado a nossa evolução espiritual, têm atrapalhado o nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual, principalmente o nosso desenvolvimento espiritual. E nós precisamos então estar atentos a isso. Por isso esse tema é importante. Mas precisamos fazer a nossa parte. E como é que a doutrina dos Espíritos vem nos orientar para que nós possamos vencer esses obstáculos? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se pode o homem se tornar melhor e vencer as suas más inclinações, os Espíritos respondem que sim, sim. Nós podemos vencer. E aí, a gente lembra de Santo Agostinho, quando ele diz, quando ele nos fala do autoconhecimento. Veja o primeiro impedimento, qual é? Não nos conhecemos. E a doutrina apresenta para nós o autoconhecimento. Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a si mesmo, que é a chave do progresso individual. Por quê? Porque nós faremos a partir daí uma viagem para dentro de nós mesmos, com honestidade, com sinceridade, observando quem precisa em nós ser mudado. E a partir daí, nós começamos então a buscar uma mudança, uma transformação, pelas pequenas coisas. Nós não precisamos mudar as grandes coisas que nós não vamos conseguir. Nós temos que começar pelas pequenas. Por exemplo, uma pequena coisa que nós podemos mudar: a nossa educação. Quando passamos por alguém, damos bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Se a pessoa não nos respondeu, o que nós fazemos no outro dia? Essa é a maneira correta. Muitos de nós vira a cara no outro dia, não dá mais bom dia para aquela pessoa, e ainda depois fala: ó, é mal educada, nem fale com ela. Ainda influencia outras pessoas para que isso aconteça. Essas são as pequenas coisas, e nós muitas vezes achamos que são as grandes coisas que nos derrubam. Mas não, são as pequenas. Porque eu tenho que permanecer dando
o meu bom dia, o meu boa tarde e o meu boa noite, de maneira que vou vencer pelo cansaço. E vai chegar o momento em que a pessoa vai falar para você e vai responder. Por que isso é importante? Porque nós já temos conhecimento. Será que a pessoa tem? Se temos o conhecimento, temos que botar em prática. E o que está nos faltando para que a gente bote em prática esse conhecimento? Aí vem novamente, né, a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, questão 909, onde Kardec pergunta se pode sempre o homem vencer, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. Ele responde sim, e muito frequentemente utilizando esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E ainda eles complementam: quão poucos dentre vós fazem esforços. Que vontade é essa a qual os Espíritos se referem? É aquele impulso que sai de dentro de nós, um impulso que nos faz avançar com determinação, com firmeza, com fé, com esperança. Somente dessa forma nós conseguiremos vencer as nossas dificuldades e nos tornar pessoas melhores com vontade. Os Espíritos já disseram, poucos dentre nós têm essa vontade, fazem esforços. E nós achamos que é um absurdo, que não tem como a gente vencer, que não tem como a gente evoluir. Muitas vezes a gente fala, por isso, né? Quando ocorre alguma coisa com a gente fala, por isso que eu não consigo evoluir. Nós achamos difícil. Mas é porque nós não temos a vontade que os Espíritos estão falando. A gente necessita fazer esforços. E aí, vem um outro elemento, né? A fé. Não qualquer fé. Não a fé certa, não a fé vacilante, mas uma fé raciocinada. E como Kardec nos apresenta, para que nós consigamos atingir uma fé inabalável, que é aquela que enfrenta todas as épocas, enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade, face a face. Ou seja, diante do crescimento tecnológico, do avanço da ciência, a fé permanece inabalável. É a mesma. É essa fé que Kardec se refere, que Jesus já trazia para nós. Porque Jesus, durante a sua estadia no nosso orbe, nos mostrou como fazer. E ele falava o tempo inteiro de amor e de renovação. E aí a gente faz referência a uma passagem de João, capítulo 3, versículo 3, onde ele fala que se faz necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nascer de novo? Como assim? Ele está falando de renovação, da gente substituir o homem velho pelo homem novo, fazer um novo começo, para estabelecermos então um novo fim. Isso depende de cada um de nós. E aí ele prossegue também em João capítulo 8, versículo 11, quando ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Para a mulher adúltera. Onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais.
o convite à renovação, que Jesus fala para cada um de nós todos os dias: vá e não peques mais. Nós necessitamos vivenciar isso no nosso dia a dia, principalmente com aqueles que nós convivemos 24 horas. Nós temos feito isso, nós temos vivenciado esse amor, essa renovação dentro do nosso lar, ou nós temos sido, nos tornado tiranos do lar, como disse Lázaro na sua mensagem, tiranos do lar. Então essa mudança, essa transformação, ela precisa ocorrer já, com pequenas atitudes, pequenos gestos. E aí a gente tem o carro-chefe, para que a gente possa estabelecer essa mudança, que é a caridade. O lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em movimento. E aí, a gente faz referência a uma mensagem de Paulo, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, especificamente o item 10, quando Paulo diz: fora da caridade não há salvação. Nessa máxima estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Ou seja, a partir do momento em que nós praticamos a caridade com responsabilidade, com amor, nós viveremos em um mundo melhor. E no céu, aqueles que a praticarem acharão graças diante do Senhor. E é isso que nós devemos estabelecer em nossas vidas, a prática dessa caridade. Seja ela material, seja ela moral, mas que seja feita com responsabilidade, seja feita da maneira correta, com amor. Como é que nós temos praticado essa caridade? Como é que nós temos feito a caridade material? Será que nós temos usado a casa espírita como local de descarte de material? Porque muitas vezes a gente não quer mais um fogão que não está funcionando às 4 bocas, o forno está ruim, e nós doamos para a casa espírita, E nem sequer limpamos o fogão. Descartamos na casa espírita. Será que eu estou doando roupa rasgadas, sapato furado? Ah, mas para quem não tem, eu estou cansado de ouvir isso, gente. Para quem não tem nada, isso está muito bom. Não é assim que se faz caridade. Não é dessa forma. Ah, mas só tem um buraquinho no corpo. É só pegar uma agulha e a pessoa costura. Gente, a pessoa passa necessidade. A pessoa vai ter agulha com linha para costurar. A gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter empatia. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Será que nós gostaríamos de receber um sapato furado? Uma camisa, um vestido, uma roupa rasgada? Então, quando a gente faz doação de alimento, a gente pega o nosso carrinho, vai para a compra do mês, passa pelo balcão: opa, arroz do João, para mim. Cesta básica: opa, cadê o teu Juquinha? Teu Juquinha, todo quebrado. Arroz tipo 3, tipo 4, nem sei se existe, mas todo quebrado. O feijão,
né, uma marca boa. Para mim, para cesta básica, feijão quebradinho. Será que nós temos agido assim? Eu confesso a vocês que alguns anos atrás, eu agia assim. Eu achava que estava fazendo a caridade. Sim, estou colaborando com a cesta básica. Sim. Mas quando você tem acesso aos conhecimentos, você vai vendo que você precisa fazer a coisa direito. Você precisa fazer com amor. E fazer com amor é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. E aí a gente parou de dar o arroz tijuquinha. A gente agora, graças a Deus, consegue dar o mesmo tipo de material na cesta básica que nós levamos para a nossa casa. E é assim que nós devemos proceder, é uma mudança que nós devemos estabelecer em nossas vidas. Então essa caridade que nós falamos tanto, né, que é a bandeira do Espiritismo, nós devemos nos esforçar em fazer da melhor maneira. Será que nós temos dado tempo para ouvir alguém? Quando fazemos o atendimento fraterno na casa espírita, será que nós desligamos ou tiramos os relógios, ou nós ficamos olhando as horas, e a pessoa falando, e você olhando o tempo? Aquela pessoa está tão necessitada, e você está preocupado com a hora. Isso não é amor. Isso não é fazer a caridade com amor. A gente necessita ter tempo para ouvir, ter tempo para agir. E é chegado o nosso momento. É esse o nosso momento. A nossa melhor reencarnação. Que temos que aproveitá-lo para que nós possamos fazer o nosso melhor. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus, o nosso modelo e guia, os espíritos respondem que nós devemos ter benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão dos pecados. Nós temos sido benevolentes, gente. Nós temos tratado as pessoas com respeito. Nós temos sido indulgentes com as imperfeições, com os defeitos, porque cada um de nós se encontra num nível de progresso diferente um do outro. Ou nós queremos que a pessoa seja igual a nós, o que nós fazemos nós queremos que o outro faça. Será que ela está em condições evolutivas para isso? Nós temos que entender que cada um de nós é diferente um do outro. Estamos num tempo de evolução diferente. Por isso, alguns se destacam mais que os outros. Alguns têm uma fé maior que a do outro. Porque muitas vezes essa fé é oriunda de outras existências, de vivências, né, de coisas que já ocorreram em outras existências. E hoje ela está numa situação evolutiva à frente da nossa. Então nós devemos também ter essa indulgência para com o nosso próximo. E não por acaso o perdão vem na sequência. Por quê? Porque se a gente for benevolente e se a gente for indulgente, dificilmente nós teremos que perdoar. Porque o perdão é fácil. É fácil perdoar? Não é fácil. Isso é um trabalho que a gente faz durante várias e várias existências. É difícil. Mas nós temos que começar. E o perdão, ele se dá
gradativamente. Ele começa com: vou te suportar. Sim. Você suporta alguém? Você suporta alguém agora? Daqui a pouco você vai estar numa situação melhor de perdoar. Mas tem etapas a serem seguidas. A gente não perdoa de uma hora para outra. Então, nós temos aí o convite de Jesus para praticarmos então esse verdadeiro perdão. Porque para fazer o bem é necessário o quê? A ação. Sair da zona de conforto. Como trazem para nós, né, a belíssima parábola do semeador. O semeador saiu a semear, as sementes estão caindo. As sementes, né? O Evangelho chega até nós. E aí nós temos que ver se essas sementes estão caindo na beira do caminho, ou se elas estão entre as pedras, ou estão sendo sufocadas, né? Pelos espinhos, pelos espinheiros. Cabendo a cada um de nós receber essa mensagem do Mestre, que é de amor, que é de perdão, que é de benevolência, para colocarmos em prática, porque nós também somos semeadores do Cristo, todos nós. Sim. 5 minutos de evangelho é suficiente para que a gente possa ser cobrado. Então não adianta eu ter lido toda a codificação, as obras subsidiárias, se eu não consigo colocar em prática, se eu não consigo suportar o meu companheiro, o meu amigo, o meu próximo, se eu não consigo ter empatia, se eu não consigo dar um bom dia, de nada adianta. Então, existe a necessidade que cada um de nós aproveitemos as oportunidades que nos chegam a cada momento. A cada momento, as oportunidades se apresentam em nossas vidas. Então nós necessitamos estabelecer as mudanças as quais nós, a partir desse autoconhecimento, a partir da reforma que nós vamos realizar, a nossa transformação, para nos tornar pessoas melhores, nós precisamos realizar a partir de agora. Já estamos no meio do ano. As dificuldades, gente, elas vão ser nossas companheiras, como está sendo. Não existe uma pessoa que não tenha dificuldade. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. E qual é o mundo a que ele se refere? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa falta, o nosso desamor. E nós temos que trabalhar isso. Porque estamos aqui no advento de uma nova era. Fala-se muito, né, do mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, em que nós tanto falamos, ele não se dará por decreto, gente. Não. Esse mundo necessita
que cada um faça a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque esse mundo se estabelecerá de acordo com que a humanidade cresça intelectualmente e moralmente e passe a conviver harmonicamente, respeitando-se uns aos outros. E o mundo de regeneração se estabelecerá e será um mundo muito melhor que esse. Ah, mas não vai ter problema? Vai. Mas o que vai prevalecer nesse mundo? O amor, o bem. Nós já desejaremos o bem do outro. Nós já pensaremos mais no outro. Nós faremos essa caridade de maneira respeitosa, de maneira a ver o outro feliz, e não com o intuito de me livrar do material, com o intuito de me mostrar para a sociedade dos holofotes, mas sim com o intuito de ver o meu irmão sorrir. Esse é o mundo que nós estamos aguardando. E aí a gente fica, ai meu Deus do céu, o mundo está muito ruim, né? Guerras, rumores de guerra. Quando será que nós teremos paz? Enquanto isso, no meu lar, eu estou causando a maior confusão, a maior discórdia. Eu não respeito a minha esposa, eu não respeito meus filhos. Eu crio o maior clima de ódio dentro de casa. Como é que eu vou querer que a paz do mundo se estabeleça? Se Emmanuel diz que a paz do mundo começa em nós e por nós. Por nós. Então nós temos que fazer a nossa parte. Sem isso, não conseguiremos estabelecer. Não conseguiremos participar desse novo mundo. E pior, se continuarmos do jeito que estamos, após o exame de consciência, né, que é importante, seremos convidados a sair deste planeta para um planeta primitivo. Para um planeta onde nós teremos dificuldades. Então, é chegada a hora de realizarmos as mudanças que tanto achamos necessárias em nossas vidas, que são estabelecidas a partir do momento em que nós fazemos esses critérios estabelecidos, né, por Kardec. Autoconhecimento, vontade, disciplina, fé, oração e vigilância. Temos que nos manter em vigilância e oração, para podermos então atrair para perto de nós aqueles amigos espirituais que vão nos auxiliar a vencer o desânimo. Porque não é fácil, gente. A gente sabe. A fé, a nossa fé, ela é forte quando está tudo bem. Quando eu estou com saúde, meu filho está trabalhando, eu tenho uma casa, eu tenho alimento, eu tenho um salário. Aí minha fé está boa, está forte, ai, Deus é maravilhoso. Mas quando chega as tempestades, é nesse momento em que nós vemos que a nossa fé, ela está pequena, ela está fragilizada.
ao invés da gente falar, né, perguntar para quê, a gente pergunta por quê. A gente já começa a questionar a divindade, a providência. Ah, mas eu estou todo dia na casa espírita, participo do estudo doutrinário, faço a entrega das quentinhas, faço atendimento fraterno, faço doação de alimento, mas as dificuldades ainda se apresentam. Meu Deus, por que isso? Todos aqueles irmãos que são referência para nós, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mater de Calcutá, Divaldo, recentemente, né, nos deixou. Todos passaram por dificuldades, enfermidades, dificuldades de todas as naturezas. A vida deles não eram fáceis. E nós achamos por quê? Né? Chico escreveu vários livros. Chico tinha uma mediunidade, né, que muitos invejam, né, a mediunidade de Chico, mas ele não tinha tempo para ele. Ele se dedicava à causa do Cristo, ao próximo. Nós teríamos condições disso, gente? Nós temos, no momento, condições disso? É só a gente avaliar a nossa vida hoje. Se a gente quer saber, se a gente teria condição, né, de ser uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, que a gente observe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Nós já teremos a resposta. Mas a doutrina nos apresenta uma lei de progresso em que nós podemos, sim, né, um dia todos nós seremos anjos, porque nós temos como destino chegarmos à perfeição. Mas nós temos que começar agora a fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Somos seres espirituais, ora encarnados, ora com dificuldades, mas que essas dificuldades não são por acaso. São frutos de aprendizado, são frutos de reajuste, e muitas vezes, o que nós estamos passando hoje, nós mesmos escolhemos. Como assim? Muitos vão dizer, nós escolhemos? Eu escolhi vir com essas dificuldades que hoje eu não estou suportando? Sim. Você escolheu. E hoje você está reclamando. Mas necessitamos vencer essas dificuldades com resignação. Porque nada que nos acontece é por acaso. Então que nós possamos começar hoje, realizando a transformação a qual nós planejamos lá no dia 31 de dezembro de 2024. E nesses 6 meses que se passaram, quantas coisas ocorreram em nossas vidas? Nós mudamos alguma coisa? Os nossos sentimentos, como é que estão? Os nossos pensamentos. Nós já conseguimos identificar algum irmão na casa espírita que se encontra com algum problema? Aquela pessoa que é sorridente, que agora se encontra ali acanhada, triste, num canto, será que nós já paramos para perguntar se ela não está com algum problema? Aquela pessoa que não veio mais na casa espírita, não veio mais para o estudo doutrinário, que era uma frequentadora assídua, e hoje ela não veio, amanhã não vem. Nós já paramos para fazer um contato para ver o que está acontecendo com essa pessoa?
Ou nós fazemos somente o que é nosso e está tudo certo? Não é isso. Não é isso que nós buscamos numa casa espírita, numa igreja católica, num centro, né? Na igreja evangélica. Porque quando nós nos propomos a chegar num espaço religioso, é porque nós temos uma fé, nós cremos nos princípios que essa doutrina nos apresenta. E como nós cremos na existência de um Deus, na providência de um Deus que é infinitamente justo e bom, Ele jamais nos daria uma cruz que não pudéssemos carregar. Jamais. E detalhe, muitas das vezes, não, a maioria das vezes, essa cruz, fomos nós mesmos que colocamos ela nas nossas costas. Porque Jesus, Ele nos mostrou que é possível nos tornarmos melhores. Durante todo o tempo que Ele esteve, Ele foi supliciado, Ele foi martirizado, desrespeitado. E Ele só veio pregar o amor. E no momento mais sublime desse martírio a qual Ele passou, que diante da sua crucificação, já não, com suas forças já terminavam, seu corpo já não aguentava mais. Ele simplesmente nos mostra que é possível amar, pois Ele fala para o Pai: perdoa, eles não sabem o que fazem. Nos mostrando que é possível amar, que é possível vencer as nossas imperfeições, bastando que nós possamos ter vontade firme, ter uma fé raciocinada, para podermos transformar essa fé em uma fé inabalável, onde vamos receber as chicotadas do mundo, mas não sucumbiremos, porque saberemos precisar que essas chicotadas são necessárias para que nós possamos despertar. Porque muitos de nós nos encontramos ainda dormindo. E quando Paulo fala: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e o Jesus te auxiliará. Muitas vezes nós achamos que, porque já temos um conhecimento, estamos na casa espírita, já estamos despertos. Será que nós estamos despertos? Ou nós nos encontramos dormindo? Basta que nós avaliemos o nosso sentimento. Basta que nós avaliemos os nossos pensamentos. Basta que nós avaliemos as nossas ações. E nós veremos se nós já estamos despertos ou continuamos dormindo para as coisas espirituais. Para que a gente possa ir caminhando então para o final do nosso estudo, eu faço referência a uma canção de Michel Teló, uma estrofezinha, em que ele diz assim: a felicidade está no caminho. Gente, não precisa ficar assustado que eu não vou cantar não. Eu só vou citar essa parte. Ele diz: a felicidade está no caminho. Aproveite todas as oportunidades que você tem. Quantas oportunidades nós estamos tendo para fazer aquilo que o Mestre nos ensinou, que nós temos aprendido aqui dentro da nossa casa espírita,
nos estudos doutrinários, nas palestras. As oportunidades estão chegando, estão a cada momento. Ainda mais, prossegue Teló, ainda mais se tiver alegria para compartilhar com alguém. Quantos de nós tem negligenciado o apoio que recebemos? O companheiro que se encontra ao nosso lado, a providência que chega a nós por intermédio de um amigo, as pessoas que estão conosco nessa caminhada, nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nossos parentes. Quem tem pessoas a compartilhar a alegria, dão a Deus, porque foi feita uma pesquisa e o número de pessoas solitárias é impressionante. Pessoas que não têm ninguém para compartilhar alegrias, enquanto nós temos. Então que sejamos gratos a Ele. E aí ele finaliza: o tempo não espera ninguém. Então o tempo é esse. O momento é esse. Vamos estabelecer uma meta em nossas vidas. Vamos praticar esse autoconhecimento, procurando verificar se nós não estamos causando problemas na vida de alguém, para que a gente possa estabelecer uma harmonia, principalmente dentro do nosso lar, para que assim possamos sair. Precisamos ter paz no nosso lar para poder levar paz para fora do lar. Precisamos ter essa harmonia dentro da nossa casa espírita, para que quando a gente saia desse muro, a gente consiga colocar em prática isso. Porque o desafio é lá fora. Aqui dentro é muito mais fácil. E como nós estabeleceremos essa harmonia? E como nós conseguiremos vencer essas más inclinações? Como nós conseguiremos praticar essa caridade com respeito, com amor, com empatia, fazendo que a nossa família universal seja multiplicada, né, por amigos, por pessoas que chegam em nossas vidas, nós possamos então fazer um elo, né, que se perpetue por toda a eternidade, porque nós temos a nossa família consanguínea e a nossa família universal. Então nós precisamos estabelecer vínculos com a família consanguínea para transformarmos então essa família na família universal. Então precisamos vencer aqueles problemas que nós temos dentro do nosso lar. E aí a gente conclui o nosso estudo fazendo referência a uma passagem de Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 14. Que todas as nossas coisas sejam feitas com amor. Pela atenção de vocês, meu muito obrigado. E que Deus vos abençoe.